mais um vídeo do canal Boas Memória. Ontem eu postei para vocês um vídeo e de repente vocês viram que ele foi removido. Isso é porque o vídeo ficou com a qualidade ruim, então eu excluí. Obviamente, antes de eu hospedar no canal do YouTube, eu fiz uns testes para ver a qualidade do vídeo. Bom, e o vídeo que eu havia enviado ontem, obviamente estou regravando agora, que é para falar de algo muito importante, que é exatamente a família. O judaísmo, ele se estrutura na Torá e nas leis da Torá, e essas leis que não costumamos falar exatamente leis, mas sim mitzvah, que é mandamento. Esses mandamentos nós seguimos no dia a dia. Então não é simplesmente estudar esses mandamentos na Torá, refletir sobre eles, meditar sobre eles, mas falar deles na sinagoga e não usar no dia a dia em qualquer parte do mundo, qualquer dia que nós estejamos. Porque que são esses mandamentos que criam a estrutura do judaísmo e de tudo que existe dentro dele, seja nos negócios, seja dentro da comunidade, na sinagoga, seja com a família. E tem mandamentos, tem mitzvah, que nós não praticamos porque não existe mais o templo sagrado. E tem mitzvah que são praticados dentro do templo sagrado e dentro de Israel, do país Israel. Obviamente que o judaísmo ele também se divide em ortodoxo, ultra-ortodoxo, tradicional. E tem uma linha que eu não concordo muito, muitos judeus também não concordam, que é os reformistas. Reformista, vou dar um exemplo, comer uma determinada comida, carne que é proibida, como porco, por exemplo, na Torá, que naquela época não tinham como fazer higienização da carne do porco, por isso que era proibido, e hoje eles são criados de outra maneira e é permitido. Isso não, isso é uma transgressão para a Torá. E se a pessoa queria adaptar o seu desejo egoísta, encaixar o seu desejo egoísta nas mitzvahs, nas mitzvot, mandamentos no plural no hebraico, é encaixar o seu ego dentro da Torá, mas não é nós que devemos nos moldar a nossa vida, o nosso ego dentro das leis espirituais, dentro do Criador. Não é Deus que tem que se adaptar ao meu ego, à minha vida, e sim eu adaptar a minha vida nele. Ao contrário, em relação do judaísmo tradicional e o ortodoxo e ultra-ortodoxo, que esses dois últimos, ortodoxo e ultra-ortodoxo, eles cumprem coisas bem a mais, bem além também. Muito mais, digamos assim, rigoroso. E entre outras coisas, o que eu quero focar principalmente aqui é a família. A família é o pilar no judaísmo e ela deve ser também o pilar em outras religiões, no islamismo, com os cristãos evangélicos ou católicos ou qualquer uma outra religião. E como eu sempre falo, tem pessoas que não têm religião nenhuma,
mas isso não significa que você deve se preocupar com a estrutura da família. E o que é uma família? A família é a união de um casal, um homem e uma mulher, e futuramente os filhos formam a família. E depois os filhos saem de suas casas, que é o correto, está na Torá, né? Lá em Bereshit, em Gênesis, quando Adão é apresentado para Rava, Adão é apresentado para Eva, logo em seguida vem a frase que o Criador pronuncia: é por isso que o homem deve deixar a casa de seus pais e se juntar à sua mulher para ser um só corpo, uma só carne, uma só alma. Significa que se não sair, como acontece muito hoje, o rapaz quer se casar, mas quer morar junto com os pais dele, e vem os conflitos e não vem a felicidade. Isso é um sinal que não é para ser feito isso, é para ele formar sua família na sua própria casa, embora seja do lado da casa dos pais dele, mas tem que ser na sua casa, ele ser o, o homem da casa, a mulher da casa, e serem pais íntegros. E é justamente esse foco, esse ponto que eu vou comentar aqui. A educação para os filhos no judaísmo é obviamente em torno da Torá. A criança, desde criança, o filho ou a filha aprende coisas da Torá. Quando o menino completa 13 anos de idade, ele se torna um adulto dentro do judaísmo, se torna um homem. Aí vai ser feito na sinagoga o seu bar mitzvah. O que significa o bar mitzvah? Ele está se tornando um adulto. A partir daquele momento, ele é responsável pelos seus atos, com 13 anos de idade. E pela primeira vez, ele vai ser chamado lá na Biná. Para quem não sabe o que é Biná, parece muito parecido com uma mesa inclinada onde se lê sobre ela a Torá, o rolo da Torá. Ele é chamado pela primeira vez para ir lá ler uma porção da Torá. E a menina, com 14 anos, se torna mulher adulta e é comemorada na sinagoga com sua família também, chama Bat Mitzvah. E nas escolas judaicas, obviamente, a educação é em torno da Torá também. Então, se ensina desde cedo para os filhos princípios espirituais, ensina para o menino que um dia ele vai se casar, ensina coisa para ele a respeito da mulher e da natureza da mulher, e para a menina do homem e da natureza do homem. Eu não vou entrar em detalhes muito profundos sobre casamento judaico, sobre uma família judia, mas eu sempre digo que os ensinamentos nos livros judaicos, na Torá, ensinamentos que sempre são bons, não é só para os judeus, também é para os não-judeus, para as pessoas de outras religiões ou de nenhuma religião. Tudo que é bom tem que ser compartilhado. Não dizer, não, isso aí é coisa de judeu. É ensinar o filho a respeitar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, repreendê-los no momento exato, de ter o momento de dizer sim, o momento de dizer não, puxa com a mão direita e para com a esquerda. Isso é coisa de judeu? Não, isso é coisa para qualquer pessoa, para que tenha uma vida íntegra e feliz. Eu estou falando um casamento, uma casa a gente costuma falar, a frase é Beit Shalom, que é paz no lar, paz na casa. E para haver paz na sua casa tem que ter o respeito entre o marido e a mulher, o homem entender a natureza da mulher e não bater de frente, fazer a mulher feliz, fazer a mulher sorrir, dar presentes para a mulher em datas comemorativas e fora de datas, orarem juntos, e na questão de filhos, ensiná-los em primeiro lugar, desde pequeno, sobre coisas, sobre Deus, sobre o Criador, orar ao deitar, orar ao levantar,
ter integridade, não mentir, não roubar, não participar de fofocas, não falar mal de judeus e não judeus e assim por diante. Isso faz parte de um dos princípios. O que a gente vê hoje no mundo lá fora é exatamente o contrário de tudo isso: a destruição de famílias, onde homem e mulher não se respeitam mais, onde os filhos não respeitam os pais, onde filhos agridem os pais, ameaçam, até mesmo casos como nós já vimos na mídia, casos muito famosos de filho ou filha que matou os pais por causa de dinheiro, por causa de herança, filho que ou filhos, tanto o menino quanto a menina, que fala na cara do pai e da mãe, que odeia, que detesta, que quer que eles partem para outra, porque não deixou ir numa festa, não deixou sair com os amigos, e assim por diante. E fala na cara do pai e da mãe que mandou você mentir, é sua obrigação, me dá isto e aquilo. Aí os pais de hoje, o que eu percebo, se tornaram escravos dos filhos. É os filhos que governam os pais e não os pais que governam os filhos. E isso é exatamente a destruição do que a gente poderia chamar de família. E no judaísmo, o filho e a filha, não importa a idade, ele tem que sempre honrar o pai e a mãe. Ele fala com respeito com os seus pais. Ele não enfrenta seus pais, não mostra ódio nem rancor e é grato tudo que os pais lhe dão. Quando os pais dizem sim, né, procuram entender, o pai faz entender, a mãe faz entender porque é para o bem, que não pode isso nesse momento, que não pode ir em tal lugar. Sabem dizer sim e o momento de dizer não também. É isso que todas as famílias devem aprender. Nem tudo que um filho ou uma filha pede você tem que dar. Tem que ter um momento de dizer não. Você tem que, em primeiro lugar, também ensinar seu filho e sua filha a doar. Em vez de você só dar para seus filhos, ensinam eles também a doarem. Peguem roupas que vocês não querem mais, comida, uma certa quantidade de dinheiro e vão para a rua, por exemplo, com seu filho, com sua filha e ensinem eles a darem a caridade, guardar um dinheiro que você der para o seu filho. Olha, tira 10% daqui para você dar para caridade, doa seus brinquedos para os mais necessitados, ensinar os filhos a doarem, a terem misericórdia do próximo, do seu semelhante. Muitas vezes os pais têm medo de repreender os filhos e acabam cedendo, que ficam ou com dó, outros com medo, mas pensam que quando dizem só sim e quando passam a mão na cabeça, quando um filho ou a filha na escola, por exemplo, agride alguém ou ofende alguém, muitos passam a mão na cabeça, achando que eles vão melhorar, ou o filho é de uma maneira na frente dos pais e na escola é de outra maneira, e quando a escola chama, como já vi em muitos casos, dizem meu filho e minha filha não fazem isso, é vocês que estão contra ele ou ela, né? E não procura saber realmente da verdade. E quando você só diz sim, dá tudo o tempo todo, pensa que você está distribuindo amor, mas na verdade você está estragando o teu filho e a tua filha, e para o mundo eles não serão muito bem-vindos. A vida lá fora pode ensinar de forma dolorosa o contrário. Muitas vezes, quando você não dialoga, não tem um diálogo, não conversa com seus filhos sobre coisas do mundo, da vida, os cuidados e como devem ser, muitas vezes você só pensa no trabalho, no cansaço, aí você não percebe que está criando dentro de casa um futuro usuário de drogas, um futuro depressivo, e também pode acontecer o contrário. Você percebe que o que eu estou falando é uma faca de dois gumes. Também, quando você agrada o tempo todo, demais em exagero, você pode também estar criando uma pessoa que vai dar problemas para a sociedade, para você. Pode ser também um futuro usuário de droga, uma pessoa agressiva, uma pessoa desonesta. Então,
você usar severidade ao extremo não é bom, também não é bom, entre aspas, amor exageradamente também. Que muitas vezes, agora vamos falar um pouco desse detalhe de amor, em outro vídeo eu vou falar o que de fato é amor. Muitas vezes as pessoas confundem desejos carnais, desejos materiais, que um outro satisfaz o que o outro quer, né, dá presentes, se abstém pelo outro e, aí dizem que é amor, mas muitas vezes é só o ego trabalhando. Não que não exista amor no mundo, mas o amor propriamente dito ainda não existe, né? Em outro vídeo eu vou comentar porque é muito longo, é muito profundo essa parte que nós falamos do que é de fato amor, que é conhecido também como altruísmo, que pouquíssimas pessoas têm ou quase ninguém tem no mundo físico aqui. E como é que eu posso fazer, Boaz, para que os meus filhos tenham integridade? Você eduque seus filhos dentro dos parâmetros das leis e estatutos do Criador, de Deus. Se você for um cristão evangélico, ou católico, ou de qualquer outra religião, eu tenho certeza absoluta que o Deus é o mesmo. Embora temos diferença, mas não se esqueça, para todos aqueles que são cristãos, não importa a linhagem, a origem da religião de vocês é judaica, porque vocês seguem a Bíblia judaica, com traduções em português, muitas vezes tem ali passagens errôneas, mal traduzidas, né? Seria bom se todo mundo lesse no hebraico, no original, ou se a tradução fosse do hebraico para o português, como é a maioria dos livros judaicos, do hebraico para o português. Você vai pegar tudo aquilo que é importante na Bíblia, na Torá, seja, quando eu falo Torá, são os 5 primeiros livros e os demais livros também, leia toda a Bíblia. Não precisa, eu sou cristão, eu quero ler só o Novo Testamento. Não, leia toda a Bíblia. E tudo aquilo que fala ali de integridade nela, ensine para os seus filhos, para o seu filho, para a sua filha, que lá fala de relacionamentos entre homem e mulher, lá fala de honestidade, fala de honra aos pais, e fala também que você deve todos os dias, ao deitar, ao levantar, falar para o seu filho, para a sua filha, dos estatutos do Criador e qual é a importância de você seguir os méritos, parâmetros que o Criador, Deus, deixou para nós. E por que honrar teu pai e tua mãe? Primeiro honrar a Deus sobre todas as coisas e honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. É o que está escrito na Torá. Né? Se você abrir a sua Bíblia, nos 5 primeiros livros, você vai encontrar o mesmo que eu estou comentando. Você tem na sua casa também a Torá. Ela recebeu outro nome, como o Pentateuco, quando foi traduzido do hebraico para o grego e para o latim, receberam outro nome, esses livros. Mas no original sempre foi e sempre será a Torá e os demais livros, como Reis, Profetas, nós chamamos de Tanakh. Obviamente que para nós judeus nós não temos o Novo Testamento. Né? Não vamos entrar muito em detalhe sobre esse assunto, que a questão aqui é falar da família. E tanto no Novo Testamento, que eu também conheço, fala de coisas, família, integridade, porque que Yeshua, Jesus, né, era conhecido com esse nome, Yeshua, ele está ensinando também a Torá, todo o seu diálogo, é da Torá que ele está falando, ele não está inventando nada ali, ele não está criando uma religião ali, não está criando uma nova religião, ele está comentando da própria Torá, sobre amor ao próximo, sobre questão de filhos, de pai, de homem e mulher, né, de arrependimento, de perdão, de amar aquele que te odeia, que aquele que deseja teu mal, você desejar o bem dele, o bem dela, e assim por diante. E antes de encerrar, uma passagem muito importante da Torá, que faz parte também do nosso livro de orações, o Sidur, é a Shema Israel, né? E neste livro, nessa oração,
fala exatamente de você ensinar para o seu filho, para a sua filha, ao deitar, ao levantar, quando estiver andando pelo teu caminho, ensinar os estatutos do Criador para que a vida deles se prolongue e que eles tenham também prosperidade espiritual e prosperidade material também. Vou ler um pouco, né, e também ler em português para vocês entenderem o que está falando a Shema. Primeiro, antes de começar a oração, a gente sempre fala em voz bem alta, põe a mão nos olhos, a seguinte frase: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que é: escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E bem baixinho nós falamos Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, que significa: bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E depois, em português, obviamente, eu vou estar lendo aqui: e amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo teu caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, quando ele fala, falarás dessa passagem para os teus filhos dia e noite, e de outras coisas também, né, para que os teus filhos caminhem na integridade, em leis espirituais do Criador, para que sejam homens de verdade, mulheres de verdade no mundo, e que formem uma família e tenham filhos que possam lhe dar netos e netas com integridade também. E se isso passa de família por família, teremos um grande número de pessoas com tais integridades espirituais e trará luz para o mundo. Quando nós estamos em um recinto, orando junto com pessoas, e todas elas, se estiverem orando na mesma sintonia, com o mesmo propósito, com a mesma força de pensamento, orando com a alma, com o espírito e com o coração, naquele lugar a luz, não que seja ainda 100% a luz divina, mas a luz vai pousar naquele lugar que muitos vão sentir esta luz. O ambiente muda, o ambiente fica mais leve, mais agradável, e dá uma felicidade tomar conta de todos, porque estão todos numa sintonia. E agora imagina pessoas com grandes índoles, grandes sabedoria, conhecimentos espirituais, em uma sintonia, todos se respeitando, usando de pura honestidade, de tolerância, de perdão com o próximo, a luz que traz para o mundo. E tudo ao redor do mundo vai se consertando. Creia, acredite se quiser. Agora imagina você estar num ambiente onde todo mundo se desrespeita. Vamos falar do lar novamente, da família, onde todo mundo não tem respeito um pelo outro, nem um pai com os filhos, nem os filhos com os pais, onde se falam baixarias, agressões e xingos, e aquele ambiente é pesado, é desagradável, você sente a escuridão pairando no lar, andando, penetrando no chão e as paredes e o teto da casa, a impureza, a escuridão, o clima pesado, a tristeza, a depressão, tudo isso. Aqui diz na Shema que se tu seguires os meus estatutos, os meus preceitos, né, que é viver do modo como eu expliquei, virá a chuva, o teu campo vai dar frutos, o teu gado vai ter como se alimentar, você vai colher seu mosto, colher seu azeite, o seu vinho, vai ter para si e para dar. E se você não seguir os estatutos, se esquecer que eu sou o eterno teu Deus, né, eu mandarei a chuva tardia,
o teu pasto no campo não vai crescer. Obviamente que se usa essas palavras na Torá, mas muitas vezes o pasto no teu campo não é só exatamente o pasto no campo, como a maioria na época dos hebreus, dos judeus viviam de agricultura, mas também significa as coisas ao seu redor não vão florir, não vão crescer, não vão germinar, tudo vai desandar por você viver uma vida sem integridade, sem fé, sem dedicação ao Criador e sem ensinar aos teus filhos. Isso é óbvio quando você olha para a maioria das famílias totalmente destruídas, onde os relacionamentos são dos mais brutais possíveis, onde hoje eu não estou criticando, não entenda como isso, mas eu tenho que comentar para que você entenda. Muitas mulheres têm filhos, geralmente não têm a presença do pai, têm filhos com mais de um homem. Não estou dizendo que se você for casado ou casada, pode se casar com outro homem, com outra mulher e ter filhos, ou se separar de novo e conhecer outra pessoa. Você está vivendo em família, não deu muito certo com aquele primeiro casamento, não tem problema, tem que se divorciar se não tiver nenhum jeito mesmo. Então, no judaísmo só há um divórcio se realmente não houver como evitar mais. Não dá mais, você fala lá com o rabino, um casal, não dá mais, rabino, já chegamos no limite, então se vem a separação, mas antes de mais nada, se procura a conversa entre o casal, a conversa com o rabino, né, para salvar o casamento, né? Que é uma das leis também da Torá, é o homem trazer a paz entre um casal. É uma mitzvah para nós também, levar a paz entre um casal, para que eles não se separem e não briguem. Então, a partir de hoje, isso que eu passei para vocês, comecem a sentar com seus filhos e falar das coisas do Criador. Fale, se você é cristão, passagens do Novo Testamento ou passagens dos livros da Torá, os 5 primeiros livros, ou qualquer outra passagem da Bíblia, que ensina a integridade, honra, como formar realmente um homem e uma mulher, que um homem e uma mulher é somente homem e mulher de fato quando tem conteúdos espirituais dentro de si. Quando você leva uma vida extremamente mundana, é só o mundo que importa, que para você só existe só o material, você vive uma vida besta. Você acaba sendo como uma besta, com a sua mente e o espírito vazio. E tudo o que é de ruim aí fora, como drogas, todo tipo de orgias, vai te atraindo e te levando e te afundando. Aí vem a tristeza, vem também a depressão. No vídeo anterior eu falei muito de depressão e também essas coisas geram a depressão, o uso de drogas e assim por diante. Então, muito obrigado, né, pela atenção de vocês. No momento no canal não tem opção de comentários, mas vai ser liberado em breve. Faça suas inscrições também. E no próximo vídeo eu vou comentar, dar continuidade para falar de família, só que eu vou focar mais no marido, na esposa, no homem e na mulher, e as duas forças que ambos têm dentro de si, que eu vou explicar de uma maneira mais espiritual, mais profunda, né? O que é a força doadora, receptora, o que é a força da misericórdia e da justiça ou severidade, que é necessário existir as duas para ter um equilíbrio, inclusive para a educação de filhos e para ter uma vida íntegra dentro do lar e fora do lar. Desde então, muito obrigado, Shalom Aleichem, que a paz esteja com todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo.